Muito bom dia, irmãos. Um pouquinho mais baixo aqui, né? Muito bom dia. Hoje é domingo, o primeiro domingo de 2015. Estamos iniciando aí mais um ano. Isto não muda muito na nossa vida, né? Porque os dias continuam. Mas na nossa cabeça sempre alguma coisa de diferente acontece. Pois é um novo ano. Então, muitas vezes pensamos em, vamos fazer isso novo agora. Gostaria que acontecesse isso ou aquilo. Né? E o que nós iremos ver hoje é uma lembrança daquilo que nós não deveríamos esquecer como cristãos, para que nos ajude a trilhar o caminho que Jesus nos deu quando nos colocou no seu corpo. Uma vez no corpo, uma vez no time, o que importa é agora a visão desse time, a visão desse corpo. Não mais uma visão que eu tinha, uma visão que eu imaginava que fosse a melhor, mas uma das belas vantagens de nós estarmos no corpo de Cristo é que a mente já dirige, a mente já diz qual é o caminho, quais são os conceitos que não podemos esquecer. E hoje, através do exemplo de uma menina, nós vamos tentar levantar um pouco isso. Né? Nós estamos estudando a soberania de Deus. E mais uma vez nós vamos ver a soberania de Deus presente. E é algo que nós não podemos esquecer nem em 2015, nem nunca na nossa vida. Que Deus é soberano, não perdeu o controle, está dirigindo a sua criação, está dirigindo a sua filiação, está dirigindo aqueles que são dele, está dirigindo todos os que o amam e os que não o amam, estão debaixo do governo de Deus. E nós não podemos esquecer isso em nenhum segundo da nossa vida, porque isso nos traz segurança, isso nos traz paz, isso também nos traz direção. E nós vamos ver, relembrando um pouquinho o que aconteceu nesse semestre. E agora, então, quando nós estamos dentro do período do profeta Eliseu, muitas coisas vão acontecer, já vimos, estamos vendo. E hoje, então, nós vamos pegar um detalhe dessa situação lá no livro de 2 Reis, capítulo 5, temos ali uma menina, parece que até texto fora do contexto. Uma menina interrompe a narrativa e agora então ela vai nos ajudar, ou a palavra de Deus vai nos ajudar através da vida dela a compreender alguns pontos, alguns princípios importantes para a nossa vida cristã. Vamos então ter uma palavra de oração primeiro, pedindo que Deus mais uma vez nos ilumine. Nosso Deus, nosso Pai, pedimos, imploramos que o Senhor abra mesmo as nossas mentes, que o Senhor nos ajude a compreender a Tua palavra, que o Senhor nos ajude depois a aplicar a Tua palavra e nos ajude a tomarmos as atitudes que precisamos colocar em prática na nossa agenda mental, no nosso dia a dia, enfim, a nossa existência. Oramos, Pai, sempre no nome de Jesus, que nos permite andar e estar e acessar a Tua presença. Amém. Vamos então abrir, irmãos, aí, livro de 2 Reis. Esse é um slide que já foi em algum dia passado aqui. Esse slide quem colocou aí foi o Paulinho Lane. Eu só mudei o título. Eu
só mudei o título dele, mas nós estamos na época do profeta Eliseu, que foi o sucessor de Elias. Na vida de Eliseu, aí tem elencado alguns milagres, alguns marcos da vida dele. Eliseu foi indicado a Elias pelo Senhor no Monte Horebe. Eliseu significa Deus é salvação ou Deus salva. Veja que muitos nomes de irmãos, de pessoas nossas, de servos de Deus, já caracterizam Deus, já mostram um ponto, um fato da presença de Deus que nós não devemos esquecer, que nos ajudam. Então aí tem um pouco da história de Eliseu. Nós já vimos um pouquinho. Nós estamos em que época? Não sei se dá para ver, lá do fundo é mais difícil, mas estamos aqui, olha, aquela bola vermelha ali, ó, está dizendo o seguinte, estamos mais ou menos entre 900 a 800, caminhando para os 700 anos antes de Cristo, né? E muitos reis, mas enfim, estamos na história de Israel, estamos ainda há mais de um século do exílio, isto é, Israel e Judá ainda estão juntos, ainda se constituem um único povo, então os profetas estão aparecendo, agora então Eliseu é o profeta de plantão. Mas, caminhando, nós vamos ver então um pouquinho da história, não do Eliseu. O Eliseu vai ficar à frente nesse texto e nós vamos focar 4 versículos do capítulo 5 de 2 Reis. Segundo Reis. Eu vou ler. Primeiro eu vou ler numa tradução, ou melhor, vamos ler numa tradução mais clássica, clássica. Gerson, abriu aí? Almeida. Almeida, revista e atualizada. Exato, então a sua está atualizada. Pode ler então os 4 primeiros versículos, depois eu vou ler numa Apesar outra... de que a SBB, Sociedade Bíblica do Brasil, comentou que eles estão fazendo uma nova revisão na Bíblia do Almeida, então a revista atualizada vai ficar desatualizada. E passa a ser atualizada 2, a que eles vão lançar. Vamos lá. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Até aí. Somente esses 4. Veja. Olha o que diz uma outra tradução. Naamã, o comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo rei do seu país, porque por meio de Naamã, o Senhor Deus tinha dado a vitória ao exército dos sírios. Ela era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença da pele. Num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneira uma menina israelita, que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à patroa: eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. Então Naamã foi falar com o rei e contou o que a menina havia dito. Então, por essa tradução fica fácil entender o que está acontecendo. Israel e Síria, naquela época, não viviam em pé de guerra, mas a Síria era o povo mais forte da região. Então, de vez em quando, eles saíam para fazer alguns ataques e Israel era vizinho, passava por Israel,
apesar deles terem um certo tratado de paz, mas o exército sírio passava por Israel e fazia alguns estragos, apesar de não ter o objetivo de destruir Israel, de tomar o poder em Israel. E numa dessas passadas, ele lança a mão de uma menina, eles tomam uma menina, e essa menina passa a ser, então, a escrava da casa, ou mais uma. E é interessante que, naquela época, era muito comum isto. Um país mais forte que o outro, muitas vezes vai lá e pega pessoas para trabalhar como escravos, porque eles eram mais fortes, podiam fazer isso. Era a lei do mais forte. Né? Isso não muda muito hoje. Né? E então eles passaram por Israel. Provavelmente essa menina fosse órfã. Fazia parte da cultura, não que isso sempre acontecesse, que ao passar num determinado país, eles pegavam, principalmente quando é uma menina que não tinha, então, não oferecia, não trazia receio de guerra, não era um soldado perigoso. Então era uma menina, 12, 15 anos, 17 anos, pegaram a menina. Provavelmente, então, o costume era pegar meninas órfãs, porque isto diminuía um pouco o rancor, o ódio que essa menina prisioneira poderia ter. Então, não sabemos se esse é o caso, mas isso era um certo costume. Então, digamos que essa menina fosse órfã. Né? Então, nós vamos ver hoje, assim, 3 coisas. Um pouquinho, então, dessa situação inicial. Vamos falar, somente relembrar surpresas que temos na vida, surpresas desagradáveis, que muitas vezes não sabemos de onde vem. Outras vezes nós sabemos de onde vem, tivemos envolvimento direto, mas tem muita coisa que cai de paraquedas, que a gente, de onde veio isso? E não tem como explicar. Né? E depois, então, vendo o que essa atitude dessa menina, olhando à luz do Novo Testamento, pode nos ajudar hoje em 2015. Então, caminhando um pouquinho, é muito fácil ver aí capítulos 1, 2 e 3 até o 4, versículos de 1 a 4, quais são os personagens principais. Não é? Então, se nós vamos lendo, na minha tradução, Naamã, um sujeito famoso, herói de guerra, general, era o manda-chuva, tinha somente o rei acima dele e era um general, um comandante que estava sendo muito bem sucedido nas guerras. Então, o cara era famoso, amado pelo seu povo. Então, diz o texto, era muito respeitado e estimado pelo rei do seu país. Então, temos também aí o rei. O rei dele vai ter participação em toda essa história no capítulo 5. E de saída, ele também já tem um papel aqui. O autor desse texto vai colocando os personagens principais e reforça a presença desse rei. O Naamã, então, era valente, mas sofria de uma terrível doença de pele, né? Que numa outra tradução coloca que era lepra. Provavelmente não era uma doença assim tão avançada, senão provavelmente ele nem conseguiria liderar o exército. Né? Depois, um próximo ator, versículo 2. Num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneiro uma menina israelita. Então temos aí uma menina também que vai participar ativamente do início dessa história. Mas essa menina vai ser igual aquele dominó, né? Quando nós colocamos dominózinho em pé, um pertinho do outro, a gente toca a uma sequência de eventos, né? Um vai derrubando o outro. Né? Então, ela deu o toque inicial no primeiro dominó, na primeira peça. E desencadeou algo que ela jamais podia imaginar, que as coisas se
desenrolariam daquela forma, né? E aí então essa menina, no versículo 3, diz assim: um dia a menina disse à patroa, então tem aí a patroa, a esposa do Naamã. E ela chega para a patroa e fala: olha, gostaria muito que o meu senhor, olha o tratamento, meu senhor, reconhecendo então a autoridade do Naamã, e ela de fato então era uma escrava. Mas parece que se dava bem com a patroa, né? Tinha um acesso aqui bom com a patroa. Então, numa outra tradução, fala assim: olha, tem uma tradução que fala, oxalá ele fosse lá. Eu gostei dessa, porque oxalá que ele fosse lá, acho que foi quase uma poesia, né? Gostaria muito que ele fosse lá. E é interessante que é uma fala suave, né? É uma fala assim, olha, se ele fosse lá, muita coisa boa poderia acontecer. Então ela semeou alguma coisa com simplicidade, com suavidade, e a mulher então meio que correu e foi falar com o patrão. E ela disse então, com precisão, com clareza, em poucas palavras, o que ela queria. Eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria. Para frente vamos ver que então esse profeta é o Eliseu. Pois ele o curaria da sua doença. É interessante, né? Uma escrava, mas se preocupando com o seu patrão, com o seu senhor, com o seu dono. Então Naamã foi falar com o rei e contou o que a menina havia dito. Aquilo era importante para o Naamã, né? Uma menina, uma escravinha lá, que não valia nada, deu uma ideia, aquela esperança nasceu, fortaleceu, não é que nasceu, fortaleceu-se na vida dele, no coração dele, falar, pode ser verdade. E aquilo o incomodava. Para ele correr para o rei e pedir ajuda, né? Aí o rei vai escrever carta, tal, todo um assunto se desenrola, toda uma história caminha, mas nós vamos ficar aqui quando então ele, interessadíssimo nisso, aquela esperança, né? Então agora ele corre e vai falar com o rei. Então esses são os personagens principais. Vamos falar um pouquinho agora de algumas coisas esquisitas, que eu também não tenho explicação, como eu falei inicialmente. Por que essa menina foi feita prisioneira? Hoje a gente olha e quer falar assim, é para que ela pudesse ser uma bênção na vida do Naamã e da Síria. Então hoje a gente interpreta do nosso jeito, né? De fato é verdade isso. Mas a pergunta é, vamos pensar na cabeça da menina. Ela é feita prisioneira, é jogada num cavalo, numa mula, num camelo, numa jaula, e é levada para a Síria, longe do seu povo, longe dos seus amigos, amigas, tios, avós, imaginando que os pais tivessem morrido. E o que passa na cabeça dela? Por que isso comigo, né? O que está acontecendo comigo? Choro, tristeza. É nessa hora que muitas vezes nós perguntamos, né? Por que comigo? Para quê? Tudo é a mesma paçoca, né? Aquela dúvida interior que nós não sabemos explicar e nunca vamos ter entendimento muito porque isso aconteceu. Meio que caiu de paraquedas, né? Algumas vezes a gente vê alguns relatos de acidentes. Já faz tempo, mas eu estava no acampamento Palavra da Vida, isso já deve ter aí uns 30 e tantos anos, e ali em Atibaia. Eu era equipante ali, e naquele ano eu fui motorista no acampamento. E naquela época, janeiro, fevereiro, chovia muito. E às vezes vem aquelas chuvas às semelhanças do que estamos tendo, uma ventania. E num dos morros, ali perto, no município de Atibaia, não sei como, mas um boi
despencou e caiu em cima de um carro que estava parado no acostamento. Então, tem certas coisas, né, que caem de paraquedas na vida da gente, ó, aqui, ó. Por quê? Para quê? O que é isso? Por que eu? Por que não o outro? Por que não o Gerson, que é mais bonito que eu? Né? Então tem certas coisas, hein? E mais jovem, né? Como é que explica isso? Não explica, né? Será que Deus não viu antes? Se Deus vê todas as coisas, se Deus sabe tudo, por que não me livrou dessa? Então, são perguntas normais que são feitas a vida inteira, por todo mundo, enfim. Agora, outras coisas, a gente meio que cava, né? O estudante não estuda, pois na última hora, naquela noite, dobra os joelhos diante de Deus, se curva, põe a testa no chão, né? E Deus teria que fazer um milagre e a pessoa passar, né? Pode até fazer um milagre, mas muitas vezes a gente cava o que plantou, né? No trânsito, muitas vezes, acontecem algumas coisas, mas outras, você está na faixa do meio e quer virar à direita, né? E aconteceu com uma das filhas minhas, e elas queriam me justificar que o cara estava errado. Aí fui no local, tirei uma foto, lá tinha uma seta para cá e uma seta para cá na faixa da direita. A faixa do centro, onde ela estava, era só seta para frente. Eu tirei a foto, aliás, antes eu peguei no Google, né? Falei, o que você acha? Né? Então, algumas coisas a gente cava. Felizmente não aconteceu praticamente nada. Deu uma ralada na porta, o cara brecou, tal, foi muito tranquilo. Mas, de vez em quando, a gente cava, né, certos buracos. Acontece. Então, algumas coisas têm ligação direta com o que eu fiz, deixei de fazer, minha ação, minha omissão, enfim, é a vida. Outras coisas caem de paraquedas. Eu fico pensando aqui, por que Deus resolveu curar o Naamã? Bom, eu já contei o final da história, não é? Que nós não vamos avançar nessa história hoje, mas o Naamã foi curado. A troco de que Deus decidiu curar aquele cara que nem era do povo escolhido. Vai saber, né? É a misericórdia de Deus e pronto. A influência desse cara na vida daquela nação, não sabemos exatamente qual foi, mas Deus decidiu abençoar aquele cara, aquela família, sei lá por quê. Então tem tantas coisas que nós não conseguimos explicar. E aqui nós temos duas. Deus salvando, curando o Naamã, lá na frente, Naamã reconhece a Deus como o único Senhor, quer dizer, o cara se converte, o cara se cura e o cara se converte. Então, curou corpo, alma e espírito, né? Essa é uma conversão para valer, né? Completa. E agora, voltando ao texto, pensando um pouquinho mais em cada item aqui, apesar de já termos falado várias vezes, né? Qual o papel dessa menina no reino de Deus? É lógico que essa menina nem está sabendo muito o que está acontecendo, mas ela toma uma atitude a favor daquele cara. Ela toma uma atitude. E parece que a atitude dela mostra que ela estava livre de rancor, livre de raiva, livre de ódio, mesmo que ela tivesse alguns sentimentos de um pouco de amargura, mas na cabeça dela, ela se colocou ali e por algum motivo, pela graça de Deus, ela decidiu ser uma bênção ali. Ela decidiu tentar ajudar. Ela decidiu tentar fazer diferença ali. E não complicou a história. O que ela disse, olha, lá deve ter uma solução. O problema é a doença. Olha, se ele for até lá, ele vai ser curado. Então, de uma forma simples, ela mostra um caminho, e esse caminho vai ser seguido. Eu coloquei 3 coisas a respeito dessa menina. Podemos ter mais.
coloquei 3 itens. Reconhecimento de Deus, uma mente saudável para servir, iniciativa para o bem. Vamos pensar um pouquinho, quando ela fala aqui, no versículo 3, ela começa: um dia a menina disse à patroa: eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. É engraçado que o autor do livro dos reis aqui, ele, na metade, na parte B do versículo 1, ele diz assim: o Senhor Deus tinha dado a vitória ao exército dos sírios por meio de Naamã. Então, o autor aqui, ele já está puxando, dizendo, a soberania de Deus estava na vida de todos, inclusive do Naamã, de tal modo que Naamã saía-se vitorioso. Era vencedor. E agora o autor continua e começa a falar dessa menina. E essa menina, na mesma linha de pensamento, ela não usa o nome de Deus, mas ela estava querendo dizer, o profeta de Deus pode fazer diferença. É interessante. 2 pontos que ficam claros aqui pelo autor. A soberania de Deus está sobre tudo e sobre todos a qualquer momento. Cristãos ou não cristãos. Presidentes, reis. Por isso que a Bíblia fala, olha, não deixemos de interceder pelos nossos governantes. Vamos fazer uma enquete aqui. As eleições já passaram. Então, não importa quantos, mas vamos fazer o seguinte. Quem votou na nossa atual presidente, na Dilma? Não, gente, não tem televisão. Ninguém votou nela aqui. Só eu? Veja, agora o que a Bíblia está dizendo a você? Interceda por ela o tempo todo. Ore pelo seu prefeito, ore pelo seu governador, ore pelos deputados, ore pelo Naamã, ore pelo rei da Síria. Então, esse autor está dizendo o seguinte, nenhuma vitória do Naamã foi pelo braço dele, foi pela competência dele. Ele pode até ter sido muito competente, mas não o seria e não venceria se Deus não aprovasse, apoiasse e determinasse isso. Então, a soberania de Deus precisa estar muito claro na nossa vida, porque isso nos dá segurança. Não só porque isso é verdade, mas isso é bom nós sabermos. A nossa cabeça tem que relembrar isso o tempo todo, que Deus é soberano sobre os nossos governantes, sobre o nosso chefe, sobre a nossa empresa, sobre loucuras que acontecem, mortes que acontecem, vendavais que acontecem, raios que caem na praia. Dá para explicar? Até a física explica, mas só, né? As famílias que perderam, não dá para ficar a gente querendo explicar, não tem como. Só podemos crer que Deus é soberano, está dirigindo, conduzindo e tem todas as coisas nas mãos. Um outro ponto dessa menina é quando ela chega para a patroa e de uma forma simples, ela toma a decisão de ajudar. Amar as pessoas, ajudar as pessoas, se envolver com as pessoas, não é uma questão de sentimento. Muitas vezes os nossos sentimentos atuam como se fosse um freio de mão, ou um freio de pé, sei lá o quê. Mas essa menina toma uma atitude a favor. Falou, olha, se ele fosse lá, ele seria curado. Está dando a impressão seguinte, ela queria que, em vez dele morrer, quero que ele morra. Não, era exatamente o contrário. Até às vezes, imagino que sentimentos dela
passassem por isso. Mas a mente dela era dirigida por aquilo que ela aprendeu na sua casa, com o seu profeta, com o seu professor, com os seus pais, que amor é uma questão de atitude, de ação em prol do outro. Então, uma mente que ela sabia o que ela tinha que fazer. E ela se preparou e foi conversar com a patroa. Olha, tem uma solução. A solução é esta. É a solução de Deus para a vida dele. Então, disposta a tomar uma decisão, porque ela aprendeu que o seu Deus agia e age assim. É assim que o seu Deus esperava dela. Então essa garota, não sei se tinha 15 anos, 12, 17, não sei quantos anos ela já estava na casa do Naamã aqui, e que ela tomou a decisão, mas o que importa é que na agenda dela, ela sabia que tinha um papel como, vamos dizer assim, talvez não tão consciente como serva de Jesus, no caso, como serva de Deus, para agir e deixar ali, não é a marca dela, mas agir como Deus esperava que ela agisse. Então, disposta a fazer o bem, disposta a servir. E a pergunta é essa: o que é que isso tem a ver conosco, como cristãos agora em 2015? Em 2015, o que é que isso tem a ver conosco? Então eu vou tentar agora olhar um pouquinho esse evento do ponto de vista do Novo Testamento. Porque no Novo Testamento temos, vamos dizer assim, agora vem a igreja. Agora nasce, entre aspas, o corpo de Cristo. E nós somos membros dele. Então vamos tentar olhar um pouquinho, e aí então, Efésios 4. Vamos dar uma passada em Efésios 4. Nós não vamos ler um outro versículo somente, até porque são 32 versículos, não daria para a gente ler tudo aqui, porque também depois teríamos que ler Mateus, João 15 inteiro, mas a ideia é trazer alguns pontos, para que a gente possa olhar aquela menina como se ela estivesse no mundo de hoje. Então, o primeiro ponto de Efésios 4 é que a igreja é corpo de Cristo. A igreja é corpo de Cristo. E do que é feito um corpo? Eu, na minha matemática, vou falar, o corpo é feito de células. Não sei se eu falei besteira, mas muito errado não estou. O corpo é feito de pequenos detalhes. Milhares de células. Então temos nossos órgãos, temos as veias, temos as artérias, nós temos tanta coisa, cada um no seu papel. Cada um foi colocado numa posição, não no chute. Já pensou se o nosso corpo não tivesse sido planejado, programado, cada coisinha no seu lugar? Então, um primeiro ponto que nós cristãos aprendendo, lendo aí Efésios 4, de 1 a 16, essa figura forte. No Novo Testamento diz que os cristãos pertencem ao corpo de Cristo, são corpo de Cristo. Então, um pode ser a unha, o outro pode ser o joelho, o outro pode ser o olho, o outro pode ser a orelha, não precisa ser uma orelha grande como a minha. Eu já falei para vocês, né? Lá em Casabranca tem um orelhão grande, igual que tem em Itu, chamado Cícero, na entrada da cidade. Né? Então, o pessoal achava que eu ia nascer borboleta. Mas cada um tem o seu papel. O dedinho, gente, quando o dedinho dói, ele é tão pequenininho, mas quando ele dói, ele é um problema, né?
cada um tem a sua função, cada um tem o seu papel e vamos pensar um pouquinho. Se eu sou o dedinho e digo o seguinte, não gosto de ser dedinho e vou viver a minha vidinha. O que acontece no corpo? Se um órgão do corpo decide viver sozinho do jeito que ele quiser, faz sentido isso? Agora eu vou... Tinha um microfone aqui. O Gerson. Olha, doutor Celso, o senhor é o primeiro que está aqui, é da área médica. Vê se o senhor nos ajuda. Como que um órgão recebe comando e obedece o comando e faz o que tem que fazer? Através do cérebro. Através do cérebro, mas eu sou o dedinho. Como é que o comando chega lá? Eu tomo a ciência do problema e mando uma ordem através dos nervos que chegam até o dedinho para que ele, tendo sofrido uma agressão, reaja a essa agressão. Então, é interessante. O dedinho, ele recebe um comando, apesar de toda essa distância, ele recebe um comando, passa por muita gente antes, até chegar lá embaixo. Alguém pensou aqui, alguém decidiu aqui dentro, e o dedinho vai ter que obedecer. Então, um primeiro ponto no corpo é que cada célula, por estar nesse corpo, precisa ter uma ligação direta com o cérebro. Essa ligação não pode dar curto-circuito. Essa ligação, se der problema, vai dar problema em tudo. Então, essa menina ligada ao corpo de Deus, nós ligados ao corpo de Cristo, primeiro, temos que ter essa convicção. Sou membro de um corpo, sou membro de uma comunidade, mas principalmente do corpo de Cristo, tem que ter uma ligação direta com o cérebro. Não é mais para viver do jeito que eu quero. Não é para decidir, eu, dedinho da mão, vou começar o dia inteiro fazer assim agora. Eu gosto de ficar mexendo o dia inteiro. E não vou ter relacionamento com quem está ao lado. É muito esquisito, não existe isso. Então, cada célula recebe a instrução direta, então tem que estar com uma ligação muito legal. Isso acontece lá em Romanos 12, nós vamos ver depois, e ele recebe uma informação, ele recebe um alimento, ele recebe uma ordem, e o que é que ele faz com essa ordem? Ele recebe um alimento, digamos assim, ele se abastece e vai abastecer o outro. Ele não recebe só para ele. Ele, nesse momento, ele também é um transmissor. Então, ele recebe, se cuida e transmite. Abençoa quem está ao lado. Não faz sentido pensar num dedinho ou num joelho que vive só para si. O joelho vive para o corpo. O joelho vive, digamos assim, olhando de uma forma muito simples. O joelho está ali para servir a perna está para servir o corpo, o joelho, ele sobe daqui, se encontra com a parte que vem de cima, e os dois juntos trabalham. E se uma parte, a parte de baixo não combina com a parte de cima? Briga com a parte de cima. O joelho, na verdade, é uma... Não sei se eu estou certo, né? É a aproximação, digamos assim, de dois ossos, né? De dois conjuntos.
e os dois trabalham juntos. Com isto, no corpo de Cristo, nós somos colocados para trabalharmos juntos, para vivermos juntos, para andarmos juntos. Às vezes, uma coisa triste acontece. Quando, em que situações alguém amputa uma perna? A pessoa tem, acho que, diabetes. E acontece que vai ter que amputar a perna. Por que que isso acontece? Vamos ter que abusar do Dr. Celso de novo? Ou outro doutor lá, da pouco é o professor. Por que se amputa uma canela, digamos, uma perna? Na verdade, o diabetes causa infecções, facilita o desenvolvimento das infecções, e as infecções precisam ser retidas, contidas. Muitas vezes é necessário você amputar um membro para que essa infecção não continue progredindo para o restante do corpo. O diabetes é só um facilitador, mas a amputação é decorrente das lesões que são originárias disso e que frequentemente são infecciosas ou causadas por problemas de circulação. Se você não fizer isso, você vai ter a progressão dessa lesão para o restante do corpo. Então é melhor que se perca um olho do que se perca a alma. Então, às vezes tem que amputar. Por quê? Aquela parte não está trabalhando legal. Está prejudicando as outras. Está estragando as outras. Não está passando vida para as outras. A gente ouve muito essa expressão, né? Agora eu não ouço mais, mas... ele tem uma gangrena. Não é? Ou então, como o pessoal fala aqui de alguns ossos meus, tem ossos necrosados. O que é isso? Está sem vida ali, né? E quando não tem vida, o que a gente faz? Quando dá, né? Vai, troca, corta aquele osso fora e põe uma prótese. Por quê? Ali não tem mais vida. E muitas vezes, no corpo de Cristo, nós temos que estar atentos para que a gente não entre num estado de necrose, onde a gente deixa de receber o comando, não passa mais vida para o outro, não tem mais vascularização de vida, de sangue ali. Então, nós somos então o corpo de Cristo, e corpo tem essas características. Agora, para que isso aconteça, vamos olhar um pouquinho lá em como é que nós mudamos a nossa cabeça. Romanos 12. Romanos 12 simplesmente manda mudar a cabeça, né? Não é bem não é um como fazer, mas só manda fazer. Mas ali usa uma expressão tão forte. Romanos 12. Quem vai ler Romanos 12? Olha lá. Gi. Pode ler da NVI? Pode ler da NVI. Você já aprendeu a ler, né? Já. Ótimo. Romanos 12, 1 e 2. Tá. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ok. Resumidamente, o que o texto está dizendo é o seguinte: se nós agora, cristãos, entramos no corpo de Cristo, se nós não tivermos uma nova mente, uma nova cabeça, vamos viver tudo errado. Vai dar necrose, vai dar gangrena, nós não vamos viver adequadamente, não vamos nos alimentar com o que a cabeça gostaria, não vamos passar vida, não vamos repassar vida,
não vamos comungar com os irmãos, não vamos ajudar os irmãos, não vamos dizer aos irmãos que, olha, aquele caminho talvez seja melhor, igual essa menina fez. Não vamos socorrer os irmãos, não vamos telefonar para os irmãos, não vamos orar com os irmãos, não vamos estudar a Bíblia juntos, não vamos, enfim, viver a vida comunitária. Mas o que, então, Romanos está dizendo é o seguinte: agora você tem que mudar a sua mente, porque você está num outro organismo. Salmo 1 fala a mesma coisa. Salmo 1, 1 e 2 fala: antes o seu prazer está na lei do Senhor. O Salmo está dizendo o seguinte: como uma raiz que procura determinadamente as águas, nós cristãos temos que fazer o mesmo. Forçosamente, intencionalmente, amar, estudar a sua palavra, entender o que Deus pensa, entender o que Jesus quer da gente. E aqui em Romanos 12, a figura que se usa é a figura da metamorfose, que acontece com a borboleta. O casulo, depois lá na frente vamos ter uma borboleta. Isso é intencional, isso tem que forçar a barra. A gente não vira servo e passa a servir porque a gente é bonzinho. Isso não é natural na gente. Isso tem que ser intencional. Temos que alimentar a mente, buscar o que Deus quer da gente. Senão, nós vamos viver como se fôssemos uma célula necrosada do corpo. Voltando a Efésios. Efésios 4. Eu vou ler agora alguns trechos nessa tradução. Então, do versículo 1 a 16, ele fala muito da vida do corpo. Eu tentei dar alguns exemplos aqui para isso. Aí, a partir do versículo 17, vou ler 2 ou 3 versículos somente. Efésios 4, 17. Portanto, quer dizer, está continuando o assunto, está concluindo o assunto. Portanto, em nome do Senhor eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Até aí. Veja, não vivam com a mente que você tinha antes de conhecer a palavra de Deus. Você tem que viver agora do jeito que Deus pensa, receber constantemente o alimento, a orientação, os inputs para você, para que você viva bem, entenda isso, se abasteça e sirva quem está ao lado. Senão, estamos vivendo como uma pessoa, como um órgão, como uma célula necrosada. E há muitas coisas, então, que nós temos que repensar. Aqui agora, a partir do versículo 25. Eu estou correndo um pouco por causa do tempo, né? De 25 a 32, eu só vou ler nessa tradução. Mas veja bem, por isso, lá no 17 ele fala portanto, né? No 4:1 ele fala por isso. Ele está continuando algo que ele expôs atrás, que é a formação da igreja. Como Jesus se constitui o cabeça da igreja. Agora então no 4:1, por isso. Agora no 17, portanto. E agora no 25, por isso. Então, continuando, por isso não mintam mais. Ele está pegando um item. Que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Olha a insistência nessa figura que Paulo coloca. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Quem roubava não rouba mais, porém comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Veja, é uma ação para abençoar outros. Não digam palavras que fazem mal aos outros,
mas usem palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. O que ele está querendo dizer? Receba e abençoe outros. Receba e abençoe outros. Olha o 30. Vocês vão ter ajuda. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca da propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Ele está dizendo, o Espírito Santo vai estar fortalecendo. O Espírito Santo é a ligação direta, junto com a palavra. E o que ele está dizendo, então, é que nós somos chamados para ligadíssimos na cabeça, na palavra, no entendimento de Jesus, para abençoar outros. E abençoar outros, aqui ele está dizendo sobre a palavra. A nossa palavra tem que abençoar pessoas. A nossa fala tem que trazer bênção ao nosso local, como aquela menina fez. De uma forma simples, abençoou aquela família. Que horas são? 11h10, temos 5 minutos. Mateus 18, ele pega um item, nós não vamos ler Mateus 18, mas ele fala a questão do perdão. Eu tenho insistido algumas vezes a questão do perdão, porque aqui o Paulo em Efésios, ele vai tratar desse assunto, por exemplo, no 31 e no 32 do capítulo 4. Por isso que isso me levou lá a Mateus. Abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos um para com os outros. E perdoe uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Paulo termina todo esse contexto, toda essa exposição daquilo que nós temos que ter cuidado na alma, daquilo que nós temos que eliminar da nossa vida. Ele falou lá de mentira, de raiva, disso, daquilo. Agora ele termina falando de algo muito especial. Talvez ele termine com o assunto do perdão, porque isso é um negócio muito duro para a gente. O perdão é um câncer que corrói. É uma das coisas mais difíceis do ser humano tratar. O perdão apodrece. O perdão estraga a vida da gente. Nós precisamos tratar essas coisas na nossa vida. E a questão do perdão, então, nos leva lá em Mateus 18, quando tem aquele cara, apóstolo Pedro pergunta assim, mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Os fariseus orientavam que todos tinham que perdoar o seu irmão pelo menos 3 vezes. Pedro, que é um cara joia, é um cara de visão, pergunta para Jesus, mestre, até 7 vezes? Jesus olha para ele, Pedrão, multiplica o seu 7 por 70. Aí o autor, Mateus, embala, digamos assim, uma conversa, pois o reino de Deus é semelhante. Isto é, como é que funciona o reino de Deus? Funciona assim. Funciona assim. Era uma vez um reino e tinha um rei. Esse rei resolveu ajustar contas. Então ele chegou e chamou o cara lá que devia uma grana preta para ele. Essa grana preta, chama aqui de 10.000 talentos. 10.000 talentos. Alguém fez uma conta há uns 30, 40 anos atrás, e um talento, naquela época, de 30, 40 anos atrás, era equivalente a $960. 10.000 vezes $960, quanto dá? Quem é bom na matemática? 10.000 vezes $960.
quase 10 milhões de dólares, 9 milhões e 600 mil dólares. Uma grana preta, né? Muito bem. Não, olha, vou mandar você vender sua mulher, seus filhos, se não pagar essa conta. E o cara pede, por favor, tem paciência, eu pago, por favor. Falou, tá bom, vai, tá perdoado. Nossa, tirou um peso, né? O cara sai dali, livre, alegre, encontra um carinha que devia para ele 100 denários. Um denário, nessa época, dos 30, 40 anos atrás, era equivalente a 16 centavos de dólar. Então, quanto esse cara devia? Esse segundo devia para o primeiro? 16 dólares. Então, ele foi perdoado de 9 milhões e 600 mil dólares. E agora, ele encontra um cara que deve para ele 16 dólares. Pegou pelo cangote. Paga, senão eu te mato. Paga, senão eu te mando para a cadeia. O cara implora. Não, tem paciência. Não tem conversa. Bota o cara na masmorra. Aí é lógico que, né? Quem não vê essa coisa e não vai dedar, né? Alguém viu e foi dedar lá para o chefão. Ele não perdoou 16 dólares. Se nós dividirmos 9 milhões e 600 mil dólares por 16 dólares, dá 60 mil vezes. Então, um tinha uma dívida 60 mil vezes maior do que o outro. Aí então o chefão, a gente fica até com gosto, né? Bem feito, bem feito. Né? Chamou o primeiro e deu um crau nele, né? O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, olha, quando alguém te machuca, quando você tem raiva, ódio, aquilo que você não consegue trabalhar, a sua referência tem que ser o que Deus fez por você. A sua referência tem que ser a sua dívida de 9 milhões e 600 mil dólares que você tinha com Deus e você tinha 16 dólares para pagar. Então você foi perdoado. E o outro te deve muito menos. O outro te deve 20 dólares. Olha o que você foi perdoado, é o que Jesus está dizendo. Porque o perdão é alguma coisa que Deus dá para a gente, não é que Deus perdoa, né? Deus, na verdade, não perdoa, é alguém que pagou. Jesus pagou a nossa dívida. Jesus pagou os nossos 9 milhões e 600 mil dólares nessa continha. Essa continha aqui, o que vale é a proporção, né? Então, Jesus conta essa parábola na sequência do que Pedro pergunta a ele, porque isso é algo extremamente vital na nossa vida. O perdão corrói e nos estraga para que nós não sejamos membros ideais do corpo. A gente necrosa se a gente não perdoar. Fechando a questão do perdão, que eu queria dar só esse foco, não é? João 15 termina dizendo, João 15, eu termino com João 15, onde ele fala, Jesus fala, eu sou a videira e vós os ramos. Ali Jesus coloca duas coisas. Primeiro, vocês ramos só podem dar frutos se estiverem ligadíssimos na videira. Isto é, a célula só pode dar fruto se está ligadíssima na mente de Jesus. Segundo, ali Jesus fala que é inconcebível que o ramo não dê fruto. É inconcebível que o ramo ligado nele não produza fruto. E se não produzir fruto, vai gangrenar, vai necrosar. E se não produzir fruto, é porque não está ligado. E se não está ligado, é porque tem alguma coisa, ou muita coisa, que não está adequada. E, voltando na nossa menina, e encerrando, coloquei essa tela. Talvez a gente possa pelo menos guardar essa tela. Como viver agora, em 2015? Lembre-se de tudo que você vai fazer e precisa fazer, seus planos, acima de qualquer coisa. Você é uma célula no corpo
do Senhor Jesus. Entenda as implicações disso no seu dia a dia, na sua profissão, na sua vida familiar, na sua vida doméstica. Veja o que a mente te orienta para que você seja. A célula procura entender o que a cabeça quer. Acabei de falar, né? Outra coisa, a visão do corpo é uma visão comunitária. Não existe cristianismo onde eu viva isolado. Isso isso não é natural no corpo. Pode ser muito eventual, né? Essa menina estava desterrada. Então ela não estava vivendo, digamos assim, na comunidade dela, na comunidade cristã dela. É uma exceção. Há casos, há muitos casos assim. Mas esses muitos casos ainda são exceções. A visão de uma célula ela recebe a nutrição, nutre a si mesmo e vai nutrir o outro. E vai repassar o outro, porque uma célula depende da outra. Uma célula vizinha depende da outra. Estão interligados. Eles trabalham para o comum. É assim que a cabeça pensa. E a questão de Romanos 12, onde ele fala, olha, se vocês não mudarem a mente, se eu não mudar a minha mente, se eu não entender que agora as coisas são completamente diferentes, não vai dar certo, vai ser muito difícil. O caminho para a necrose é o mais fácil. Não é natural na gente ficar procurando a Jesus o tempo todo, procurando entender o que a palavra de Deus ensina. Não é o natural nosso. Então tem que haver decisão nossa, dia a dia, de agendar a nossa cabeça, de agendar a nossa agenda em papel, ou a nossa agenda eletrônica, ou a nossa cabeça, enfim, para que a gente entenda o propósito de estarmos vivendo no corpo, para o bem do corpo e para o bem nosso também. Nós terminamos. Não sei se tem alguma colocação. Se alguém quer compartilhar algo. Tem. Quem escondeu na frente? Olha só. As pessoas não sabem onde põe as coisas, né? Parece em casa. Eu faço assim, lá. Tem uma frase de C.S. Lewis que eu gosto muito e acho que se encaixa muito nesse contexto dessa aula hoje. E ele fala assim, que nenhum membro do corpo de Cristo recebeu perfeição tal que o torne apto a suprir suas próprias necessidades sem assistência dos outros. Fechou. A prova disso, termine com uma oração. Senhor Deus, Pai querido, nós te agradecemos pela oportunidade hoje de refletir na Tua palavra, de lembrar a verdade, Senhor, que a gente conhece, mas muitas vezes deixa de lado, Pai. E obrigado, Senhor, então, porque o Senhor esteve conosco hoje, nos orientou através do nosso professor, Senhor, e que a gente possa pôr em prática tudo isso que a gente aprendeu. Nos dá um dia gostoso com a família, Deus, e ser conosco para que possamos estar de novo juntos à noite. Em nome de Jesus, amém.